Em 1942, teve início a Batalha de Stalingrado, a mais cruel e destrutiva da história, resultando em um total de quase 2 milhões de baixas. Os alemães nunca mais se recuperariam da derrota, perdendo um exército inteiro aprisionado dentro da cidade. Já os soviéticos alcançaram uma vitória decisiva, e embora tenha custado aos russos mais de 1 milhão de vítimas, a batalha fez com que a guerra se voltasse definitivamente contra Hitler e seus aliados. Junte-se a nós nesta jornada épica pela Segunda Guerra Mundial. Quero falar sobre algo que pode transformar a sua vida. Aprender um novo idioma com a Babel. A Babel é um dos melhores aplicativos de aprendizagem de idiomas do mundo. Com ela, você vai além das palavras, compreendendo a cultura, a história, as pessoas e os lugares. Em pouco tempo, você aprende palavras e frases úteis para conversas do mundo real. E o melhor, as lições são criadas por mais de 200 especialistas em idiomas, garantindo conversas práticas. Com mais de 14 idiomas disponíveis, você pode escolher qual aprender. E com a Babel Live, você faz aulas online com professores certificados em grupos de até 6 pessoas, em horários flexíveis. Então, não perca tempo. Clique no link da descrição para obter um desconto de 55% na assinatura. E agora você pode pagar em parcelas mensais, facilitando ainda mais o seu aprendizado. Deixe aqui nos comentários qual idioma você gostaria de aprender com a Babel para explorar ainda mais os eventos históricos. Stalingrado era uma grande cidade industrial que se estendia ao longo do rio Volga e se tornou um alvo importante para os alemães em 1942. Capturá-la teria um impacto significativo sobre a União Soviética. Além disso, tomar uma cidade com o nome do ditador soviético causaria fortes efeitos psicológicos e impulsionaria a máquina de propaganda nazista. A essa altura, os alemães já haviam se consolidado em grande parte da Ucrânia e da Bielorrússia. No entanto, falharam na tentativa anterior de garantir uma posição segura em Moscou, no oeste da Rússia. Durante o inverno de 1941 para 1942, apesar do triunfo dos soviéticos em defender a capital Moscou, o Exército Vermelho estava desgastado, perdendo um número imenso de homens e equipamentos. Com a crença de que os soviéticos estavam à beira do colapso após pesadas perdas e de que seriam incapazes de impedir outro avanço, Adolf Hitler emitiu a Diretiva 41 para o início da Operação Fall Blau. O plano de ataque inicial foi confiado ao Grupo de Exércitos Sul, sob o comando do Marechal de Campo Fedor von Bock. A missão era capturar Stalingrado e, em seguida, avançar em direção aos campos petrolíferos de Baku, no Cáucaso. No entanto, quando a ofensiva começou, em 9 de julho de 1942, Hitler decidiu alterar o plano e dividir suas forças, para tentar alcançar ambos os objetivos simultaneamente. Com isso, o Führer alemão acreditava que poderia neutralizar o esforço de guerra dos comunistas, forçando Joseph Stalin a se retirar do conflito. Seu plano visava anular a capacidade industrial soviética, tomar o controle do rio Volga, essencial para o transporte no país, e capturar os principais campos de petróleo da Rússia. O exército alemão, concentrado na Ucrânia Oriental, estava dividido em 2 grupos. O Grupo de Exércitos A, sob o comando do Marechal de Campo Wilhelm List, que incluía o 17º Exército e o 1º Exército Panzer, com ordens para marchar em direção ao sul, rumo aos campos de petróleo do Cáucaso. Havia também o Grupo de Exércitos B, comandado pelo Marechal Fedor von Bock, composto pelo 6º Exército Alemão e pelo 4º Exército Panzer. Este grupo contava com o apoio de 2 exércitos romenos, um italiano e um húngaro, todos empenhados em assegurar o controle do rio Volga e da cidade de Stalingrado. Inicialmente, o eixo mobilizava cerca de 270 mil soldados, 500 tanques, 600 aeronaves e 3 mil peças de artilharia. Na Batalha de Stalingrado, o 6º Exército era composto por aproximadamente 25% de voluntários do Exército Russo de Libertação.
mais de 50 mil ex-combatentes soviéticos que se juntaram às tropas alemãs foram mortos ou aprisionados pelo Exército Vermelho. Para a batalha, os alemães contavam com soldados bem treinados e experientes das campanhas na Polônia e na França. Em particular, o poderoso Sexto Exército era considerado uma força de elite, destacando-se como uma das unidades mais combativas da Wehrmacht. A infantaria utilizava o fuzil Karabiner K98, conhecido por sua excelente precisão e alcance efetivo de até 500 metros. A ofensiva preparada para o assalto a Stalingrado estava igualmente bem equipada. Os tanques Panzer III formavam uma boa parte da força blindada alemã. Com seu canhão de 37 mm, esses tanques podiam atingir uma velocidade máxima de 40 km por hora. Para enfrentar os surpreendentes tanques soviéticos, os alemães contavam com o eficiente Panzer IV, equipado com um canhão de 75 mm e uma blindagem de 80 mm. Esse tanque alcançava uma velocidade máxima de até 38 km por hora. A meia lagarta alemã também demonstrava grande eficiência no combate contra a infantaria. Armado com uma metralhadora MG-34 ou MG-42, esse veículo tinha capacidade para transportar até 10 homens e podia atingir uma velocidade de 52 km por hora. No lado soviético, o marechal de campo Andrei Yeremenko foi designado como comandante do Fronte Sudeste e recebeu ordens para planejar a defesa de Stalingrado em colaboração com o comissário Nikita Khrushchev. Para proteger a cidade, foi formado o 62º Exército, sob o comando do tenente-general Vasily Chuikov. Os soviéticos contavam com 190 mil soldados, 400 tanques, 300 aeronaves e 2.200 peças de artilharia. No início, a maioria dos soldados do Exército Vermelho era composta por conscritos, recrutas recém-incorporados com pouco ou nenhum treinamento, encarregados de defender a cidade. Contudo, essa situação mudaria ao longo da batalha, com a chegada de unidades melhor equipadas e treinadas. Para defender Stalingrado, o Exército Vermelho contava com o tanque T-26, que já estava obsoleto para enfrentar os blindados alemães. Inspirado no modelo britânico Vickers, o T-26 era conhecido por sua agilidade e por seu canhão de 45 mm. Para superar os adversários, os soviéticos investiram em grandes quantidades do tanque T-34-76. Este modelo inovador possuía blindagem inclinada, um canhão de 76 mm, um motor confiável e boa mobilidade. Já o KV-1, apesar de inúmeros problemas, ainda assim causava sérios danos aos Panzers com seu canhão de 76 mm. Sua blindagem frontal era impenetrável para a maioria dos canhões alemães da época. Em 20 de agosto, os exércitos alemães cruzaram o rio Don e estavam às portas de Stalingrado. A batalha começou com um bombardeio pesado na cidade pela mais poderosa formação aérea da época, o Luftwaffe 4. Este ataque aéreo, em 23 de agosto, causou a morte de centenas de civis e a destruição de quase todas as construções da cidade, criando grandes quantidades de entulho. No início, a Luftwaffe tinha controle aéreo total, com os soviéticos perdendo 201 aeronaves em apenas 8 dias. Apesar da vantagem alemã no ar e na terra, os soviéticos estavam estabelecendo uma forte resistência, inclusive com mulheres e crianças construindo fortificações e trincheiras. Mas essa resistência não impediu o grupo de exércitos B de chegar ao norte e ao sul no início de setembro, e um massivo contra-ataque pelos 24º e 66º Exércitos Soviéticos contra o 14º Corpo Panzer foi derrotado com a ajuda da Luftwaffe. Os soviéticos perderam 30 tanques nessa ofensiva fracassada, e um destino similar esperava a contra-ofensiva de 18 de setembro, com a Luftwaffe destruindo mais de 40 tanques. Em 12 de setembro, os soviéticos recuaram para dentro da cidade, dando início a uma feroz batalha por cada casa e prédio. Joseph Stalin emitiu a Ordem 227, proibindo retiradas não autorizadas por meio de tribunais militares. Milhares de desertores foram executados, e isso contribuiu para que muitos soldados russos resistissem muito mais por medo de seus próprios oficiais
do que pelo ímpeto de repelir o inimigo. Constantemente, chegavam reforços da outra margem do Volga, com reservas estratégicas da área de Moscou e aeronaves de todo o país sendo transferidas para a área de Stalingrado. Cada edifício, rua ou quarteirão era disputado em violentos combates corpo a corpo. Isso ficou claro com a estação ferroviária de Stalingrado, que em 6 horas mudou de mãos 14 vezes. A batalha dentro da cidade seguiu de forma caótica, lenta e indecisiva. Os alemães primeiramente tomaram controle da importante colina Mamayev Kurgan. Tamanha era a tenacidade da resistência soviética, que 3 fábricas produzindo tratores e tanques T-34 continuaram sua produção em turnos de 24 horas durante a ofensiva alemã. Por 3 meses, a luta ficou estagnada, até que os alemães tomaram controle das fábricas no final de outubro, impedindo a contínua produção de tanques. Os soviéticos também utilizaram táticas que os mantinham sempre próximos da infantaria inimiga, inviabilizando os alemães de bombardear posições. Em outra parte da cidade, um pelotão de soldados do Exército Vermelho, sob o comando do sargento Yakov Pavlov, transformou um edifício de apartamentos em uma fortaleza impenetrável. O prédio, conhecido como a Casa de Pavlov, dominava uma praça no centro da cidade. Seus soldados cercaram a construção com minas, montaram metralhadoras e selaram as janelas no porão para melhor comunicação. Eles não tiveram substituição nem reforços por 2 meses e aguentaram a posição até o fim do conflito. Outro fator na batalha urbana foi o uso de snipers. Apesar de os alemães terem atiradores experientes, os soviéticos também estavam investindo com força nesse tipo de combate. O mais famoso deles, Vassily Zaitsev, teve creditadas 242 mortes de inimigos durante a batalha. Disparando de seu fuzil Mosin Nagant, ele facilmente penetrava os capacetes dos alemães, causando dezenas de mortes com tiros certeiros. Isso criou ainda mais problemas para o comandante do 6º Exército Alemão, Friedrich Paulus. No final de outubro de 1942, a Wehrmacht tinha controle de 90% da cidade, alcançando as margens do Volga. Sua total superioridade aérea foi um dos fatores decisivos para seu sucesso inicial, com a Luftwaffe realizando mais de 10.000 missões de 16 a 25 de setembro. Com o rigoroso inverno e a intensa resistência dos soviéticos, as tentativas posteriores de avanço da Wehrmacht foram detidas. Os alemães tinham seus flancos como ponto fraco, defendidos por soldados dos países satélites do eixo. Esses homens eram menos motivados, possuíam menos armamento e estavam menos preparados. Enquanto a situação se agravava devido à demora na captura da cidade, solicitações de reservas para reforçar as linhas alemãs foram ignoradas. Como resultado, em algumas áreas que variavam de 1 a 2 quilômetros, havia a proteção de apenas 20 ou 30 soldados. Com todo o foco em Stalingrado, os comandantes da Wehrmacht negligenciaram a consolidação das posições atrás da cidade. Pedidos para recuar e estabelecer posições atrás do rio Don foram rejeitados, pois a importância simbólica de Stalingrado era preciosa demais para Hitler. Ele estava ciente das consequências que uma retirada significaria para o moral de seus exércitos. No final do outono, o general soviético Zhukov concentrou quase 800.000 homens na área de Stalingrado em preparação para a contraofensiva. A Operação Urano começou no dia 19 de novembro de 1942, com um ataque esmagador de 3 exércitos sob o comando do general Vatutin. A operação visava explorar a fragilidade das linhas alemãs nos flancos e, em seguida, unir essas forças para cercar totalmente os alemães. Os soviéticos conseguiram isso em apenas 4 dias. E no dia 23 de novembro, o 6º Exército Alemão, composto por 265.000 homens, estava completamente cercado pelos soviéticos. Apesar da situação desesperadora do 6º Exército, o grupo de exércitos B continuou suas operações no Cáucaso até 19 de dezembro. Quando precisou recuar, já não estava em condições de ajudar o exército de Paulus. Para isso, Adolf Hitler ordenou a formação do grupo de exércitos Dom, com 22 divisões, sob o comando do marechal de campo Erich von Manstein, com o objetivo de socorrer o 6º Exército. No entanto, Manstein convenceu Hitler a não ordenar uma tentativa de rompimento do cerco.
assegurando que seu grupo de exércitos poderia salvá-los. Isso só poderia ser feito se a Luftwaffe conseguisse suprir o 6º Exército pelos céus, e o comandante da Força Aérea Alemã, Hermann Göring, acreditava que isso era possível. Contudo, essa tática se mostrou desastrosa, pois a Luftwaffe não tinha a capacidade de suprir um exército tão grande, especialmente o 4º Exército Panzer, que precisava constantemente de combustível para suas operações. Além disso, os soviéticos atacaram bases aéreas próximas a Stalingrado, de onde os voos de suprimento eram feitos, o que reduziu ainda mais os recursos para o 6º Exército. A ofensiva de Erich von Manstein para romper o cerco chegou a cerca de 48 quilômetros do objetivo, mas falhou. Isso se deu parcialmente devido à inoperância do 6º Exército, causada pela desnutrição entre os soldados e pela falta de suprimentos. A rendição era a única opção para o exército, porém o alto comando alemão ordenou que resistissem o máximo possível. A última tentativa de Adolf Hitler para impedir a rendição do 6º Exército foi feita no dia 30 de janeiro de 1943, quando ele promoveu o general Paulus a marechal de campo, numa esperança de que ele não quisesse se tornar o primeiro marechal a se render na história militar alemã. No entanto, a desnutrição e a falta de munição levaram à rendição de todas as forças cercadas na cidade no dia 2 de fevereiro de 1943. A Batalha de Stalingrado durou 199 dias e foi uma das maiores batalhas da história. As estimativas indicam que as tropas do eixo sofreram cerca de 850 mil baixas entre todas as armas das forças alemãs e de seus aliados. Muitos deles foram feitos prisioneiros de guerra pelos soviéticos e morreram em cativeiro entre os anos de 1943 e 1955. Cerca de 400 mil alemães, 200 mil romenos, 130 mil italianos e 120 mil húngaros morreram, foram feridos ou capturados. Dos 91 mil alemães feitos prisioneiros em Stalingrado, 27 mil morreram em questão de semanas e apenas 5 mil retornaram à Alemanha. Muitos deles voltaram somente 10 anos após o fim da Segunda Guerra Mundial. Os demais faleceram em campos de concentração ou de trabalho soviéticos. Dados mostram que os soviéticos sofreram cerca de 1.130.000 baixas, sendo 478.741 mortos ou desaparecidos, e 650.878 feridos em toda a área de Stalingrado. A Batalha de Stalingrado foi a primeira grande derrota da Alemanha na Segunda Guerra Mundial, forçando a liderança nazista a convocar o povo alemão para a chamada Guerra Total, onde todos os recursos da nação seriam investidos em um sucesso militar final e definitivo. Se você gostou desta história, curta e compartilhe este vídeo. E não se esqueça de inscrever-se no canal Lado B da História.